Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, jovem? Tá chegando bem aí ou tá cortando, Bruna? Para mim tá normal. Então tá, Elvira, boa noite, tudo bem? Eu achei que eu estava no Meet errado, porque tá demorando o pessoal chegar, apesar que tá. Eu abri o 2. Ayara, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo certo, senhor? Então, esse envolvimento é o que trata a disciplina aí, tá certo? O que fala um pouquinho da evolução, né? Nada de complexo, né? Nós falamos bastante sobre essa questão, né? Era rudimentar, né? Mas assim, sempre com envolvimento, né? De produzir, estocar e trocar, né? Então era o fundamento aí o fundamento dessa disciplina aí do que se trata de administração de materiais. Se nós formos falar de evolução, tá? Vocês considerem produzir, estocar e trocar, porque até então aqui, ó, nesse trocar era em função da ausência da própria moeda, da escassez do dinheiro, da liquidez em si, né? Então o artifício que era mais utilizado era exatamente trocar, né? Fazer o escambo ali e trocar. Aí houve, a partir da Segunda Guerra, uma revolução, né? Onde a logística passou a imperar. Marco, boa noite. Boa noite. Tudo bem, jovem? Então, voltando aqui no conceito de revisão, pessoal, tá? Essas 3 etapas, né? Parte. Aí, nós falamos da forma geral de logística, né? Nós trabalhamos, comentamos bastante. Se eu perguntar para vocês o que é logística dentro do conceito de materiais, a resposta seria movimentação, origem, movimentação e destino, tá certo? De bens e serviços, certo? Então, isso responderia para vocês aí. Eu ficaria satisfeito com a resposta. Se eu perguntar o que é logística, vocês responderem origem, movimentação e destino de bens e serviços, tá? Então, isso responde plenamente o que seria logística, tá? Aí vem a evolução da administração de materiais, né, pessoal? Sempre no conceito dessa evolução, nós temos o empreendedorismo de Napoleão como exemplo, né? Onde ele foi o cara considerado um dos caras mais estrategistas dentro do conceito. Ele entendeu o que, no caso, mesmo sendo um setor que guerreia, que esse setor não sobrevive sem insumos, tá certo? Não sobrevive sem materiais. Só que, a exemplo do que ele fez na situação dele, é o que as empresas fazem hoje, tá certo? Então, respondendo a essa situação, para vocês elaborarem o conceito de materiais e participarem do conceito de materiais, eu formulo isso através das estratégias específicas para cada situação, para cada necessidade, certo? Então, para a gente
movimentar esses materiais, até então, que são chamados aí, nós precisamos de formularmos as estratégias corretas, tá certo? Para que isso seja atendido. Aí no conceito de administração de materiais, né, bem tranquilo também, né? É uma atividade que abrange a execução e gestão de todas as tarefas de suprimento, transporte e manutenção de material de uma organização, né? Também não tem nada demais, né, pessoal? Então é uma resposta que ela responsabiliza a ADM de materiais como sendo a responsável direto por fazer a atividade, por executar a gestão, né, e por dar aí a condição de transporte e manutenção, tá certo? Para toda a organização, ou seja, volto na questão de Napoleão ali, que eu comentei. Independente do setor, independente da área, da empresa, sem as estratégias específicas envolvendo materiais, você para a linha, você não faz, você não fabrica, você não produz, né? Ainda dentro do conceito de administração de materiais, nós temos o quê? Aqui é aquela necessidade que nós trabalhamos, né? A necessidade de nos entendermos como funciona a organização, certo? Qual é, de fato, o ponto de ressuprimento, né? Qual é o que é ótimo, que é a quantidade necessária, e o que é interessantíssimo no conceito, né, pessoal? Sempre é um menor custo, tá? Então, toda vez que vocês falarem de materiais, que vocês entendam isso sem o que é ótimo, que é a quantidade ótima, certo? Que vocês tenham um tempo de ressuprimento para isso acontecer e que vocês tenham um lote econômico de compras aí, tá certo? Um lote econômico de fabricação, ou seja, por que tudo isso? É o menor custo possível para se fazer essa atividade, para dar cabo à situação de reposição, à situação de compra, para a linha não parar, tá certo? Aí, a administração de materiais sempre vai colocar para vocês que é uma condição de planejamento, tá? Por que isso? Sempre nós temos que ter um olhar a médio e longo prazo, porque nós temos uma linha, quando nós falamos de plano, nós temos um controle interno, ou seja, nós sabemos o que diariamente acontece na empresa. Nós sabemos o que a empresa precisa para trabalhar, porque tudo isso é calculado. Só que nós temos que ter um planejamento, por quê, pessoal? Para que a gente entenda a direção, o controle e a coordenação de todas as atividades, tá certo? E isso nós estamos comprando, nós estamos produzindo, estamos fabricando, só que nós olhamos ali atrás e falamos exatamente, ó, volto na questão, há um preço mais baixo, ali atrás há um custo menor. Então, por que nós não podemos determinar isso como uma política fixa da empresa? Porque na introdução desse processo de fabricação, sempre nós estamos verificando qualidade, certo? Sempre nós estamos verificando preço, porque nós vamos entender sempre que o custo ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser reduzido. E a qualidade, em nenhum momento, essa qualidade vai poder ser deixada de lado, tá certo? Então, sempre que nós entendermos a administração de materiais, nós precisamos entender esse conceito e trabalhar a ideia de planejamento. Por quê? Nós estaremos resolvendo sempre a linha a um custo menor, a uma qualidade maior, né? Isso é necessário para que nós tenhamos gestão aí, tá certo? Ainda em administração de materiais, ó, é um conjunto de atividades com finalidade de assegurar suprimento de materiais, né? Então, isso aqui também já respondido ali em cima, né? Nós temos, ó, antes do tempo correto, nós temos problemas com estoque. Após o tempo correto,
faltará estoque. Além da quantidade, imobilização em estoque ocioso. Sem atributo de qualidade, custos maiores e oportunidade de lucro são não realizados. Aquém da quantidade necessária pode levar à insuficiência de estoque. Então, por que tudo isso acontece? Em função da ingestão, certo? Então, nós precisamos nos balizarmos aí nos custos da empresa, porque é o grande vetor apontado para os demais, pessoal, tá certo? Porque se nós formos falar antes do tempo, nós estamos com um problema, acima da necessidade da empresa, estamos incorrendo em custos. Se nós falarmos após o tempo, nós estamos incorrendo em custos. Se nós falarmos além da quantidade, também ociosidade, custo alto. Sem atributo de qualidade, custo alto novamente. E aquém, né, ou seja, nós também vamos ter problemas de insuficiência. Então, vai faltar também, né? Então, mas tudo isso aí, o grande determinante, pessoal, é o cara chamado custos aí, certo? Então, em resumo, ele coloca bem claro que a administração de materiais é, portanto, administrar as informações. Quem as tem oferece a possibilidade de possuir amplo sucesso nas suas decisões de gestão, né? Então, esse cara aqui é o responsável pelo feedback da linha, ou seja, o que chega para vocês deverá ser o quê? Informações corretas. E essas informações é quem vai determinar aquela prática anterior ali, tá certo? Então, todo o conceito ele está travado na qualidade da informação que vocês recebem. Se vocês se entenderem da maneira correta com a informação, obviamente todo o conceito de gestão vai estar resolvido. Coisa que não é complicado fazer, pessoal. Por quê? Porque vocês têm os números. E para cada situação de comportamento, como nós falamos ali, vocês têm cálculos específicos para definir. Se eu quero falar de lote econômico de compra, nós temos números para definir. Se eu quero falar de que é ótimo, quantidade ótima, nós temos ali o número para... né? Se for para falar de demanda, nós temos também cálculo para demanda. Então, assim, vocês não estarão dando chutes, entendeu? Não estarão trabalhando aleatoriamente. É tudo feito numericamente. Então, a linha consegue ser atendida plenamente a partir da qualidade das informações aí que vocês recebem aí. E qual seria a importância da gestão de materiais, pessoal? Primeiro, abastecimento da cadeia, que é o que ele coloca aqui, ó. Você foi numa loja, tá, achou o que queria? É o ponto de ressuprimento. Alguém foi procurar, encontrou? Recebeu a mercadoria errada, ou seja, qual é a qualidade do seu controle? Está sendo feito da maneira correta? Está bem controlado? Está chegando para o cliente o código exatamente que ele procura? É o que diz a mercadoria na hora da entrega? Outra coisa, ó, entrega, né? Pacote avariado, enfim. Isso aqui é o chamado lead time, né? O tempo de entrega, pontualidade de entrega, o seu nível de serviço. Ele precisa ocorrer da maneira correta. Outra vez o prazo aqui com problema, ó, parado em operação de produção, né? Isso aqui já é entrada do processo, certo, pessoal? Então, eu preciso tomar muito cuidado, porque esse cara atrasando, certamente a movimentação e o destino também estarão atrasados. E fazendo isso, a probabilidade de você perder o cliente, perder o seu ponto final de mercado lá é muito grande. E ainda volta aqui, ó, atraso de novo. E se o foco é custos,
Se eu tenho como responsabilidade custo e qualidade, fazendo isso aqui eu vou conseguir chegar a algum lugar? Vai ter êxito? Uma empresa que assimila esses comportamentos e a deixa acontecer na linha? Obviamente que não, né, pessoal? E aqui tem alguns autores que embasam, né? Tem por finalidade, ó, dar continuidade de abastecimento. O Messias fala isso, né? O Arnold fala o seguinte, né? Ó, é possível entregar aos clientes quando e onde eles querem fazer a um custo mínimo? Seria o ideal, né, pessoal? Ainda na mesma questão, o Dias também coloca um agrupamento de coordenação, né? Nós precisamos fazer isso para que a demanda, tanto de produtos ou serviços, aconteça. O Madison, ele também coloca a mesma situação para vocês, porque olha aqui, ó, a maioria das empresas de fabricação é quase a metade da receita total de seus produtos. Quem são? Os custos. Então, por isso que, assim, a baliza aí, a preocupação constante é entender, assim, eu estou produzindo, eu estou fabricando, eu estou fazendo, mas a que custo? Não é qualquer custo que atende. Assim como para o cliente não é qualquer prazo que atende. Assim como para o fornecedor não é qualquer prazo que serve para a nossa empresa. E assim como para o departamento de produção que nós temos também não é qualquer ponto, não é qualquer hora que eu posso produzir e fabricar. Nós temos critérios, tá certo? Nós temos métodos versus eficácia. Eu tenho o como, né? Como que eu faço e a qualidade que sai esse produto acabado. Mas tudo isso dentro de um intervalo correto, dentro de um tempo certo, para que toda a cadeia seja fundamentada aí naquilo que nós chamamos de números ali, tá certo? Aí as áreas abrangentes, né? Administração de materiais, envolve todos esses caras aí, e qualquer pulo fora desses caras aí, você está pulando etapas. Se eu pular inspeção de qualidade, eu perdi todo o meu processo. Se eu não avaliar a linha, eu perdi. Se eu não habilitar os fornecedores, também. Se não houver o transporte correto, armazém de material, alienação, enfim, não existe nenhuma dessas etapas que podem ser desprezadas e simplesmente ignoradas, pessoal, certo? Então, função de administração de materiais é fazer todos esses caras aí darem as mãos, tá certo? É fazer com que todas essas etapas aí sejam extremamente cumpridas. Qual que é a responsabilidade desses caras, né? Planejamento, que é o que eu falei, não adianta eu olhar a linha a curto prazo. Organização como um todo, né? Essa organização envolve tudo, pessoal, tá? Origem, movimentação e destino. Então, quando nós falamos de organização, nós não podemos olhar a linha num local só, certo? Nós temos que olhar o quê? O todo. A origem, movimentação e destino. Então, todos os lados que nós nos envolvermos com materiais, nós temos um problema que é o quê? Usar os recursos da maneira correta, porém, nenhuma das etapas deixar que falte alguma coisa. E estabelecer esse ciclo de controle ali, que é o quê? Controlar exatamente tudo que nós fazemos. O custo, a fabricação, a colocação desse produto no mercado, né? Tudo isso envolve uma fase, é bastante chato isso aqui, bastante trabalhoso, só que cada etapa do processo pede esses caras aqui, ó. E qual seria o objetivo de tudo isso, pessoal? Não vamos nem falar de preços baixos, tá?
vamos chamar isso de custos baixos, porque o PV, ele é trabalhado, ele é pretendido, ele às vezes não é exato, mas o seu custo, sim, seu custo ele denuncia, certo? Seu custo ele é verdadeiro. Então, o seu custo não tem como você mentir, dizer que não custou 50 para produzir, porque custou. O seu preço de venda, um simples desconto altera ele. A questão de custo, não. O alto giro de estoque, né, pessoal? Isso é bom, tá? Porque significa que o que você está colocando na empresa está sendo utilizado, mas uma atenção muito grande aí no ciclo de reposição de tudo isso. Baixo custo de aquisição e posse, né? É saber comprar, saber como fazer o negócio antes, né, da linha. Dar fluxo contínuo, né, pessoal? Que é a continuidade de suprimento, tá? Dar velocidade homogênea para todo o processo. Não desprezar a qualidade. Inserção de tecnologia, né? Ou seja, com redução de pessoal, porém inserção tecnológica. Ter um aparato interessante com fornecedores, né, pessoal? Respeitá-los e fazer uma política fidedigna, né? Fazer com que eles possam confiar que você vai puxar, que o contrato será cumprido, que parar com aquele negócio, né? A gente abandona o fornecedor, o cara acreditando que tudo que ele está fazendo vai ter, né, a sua busca por aquilo que foi contratado, né? E às vezes nós ignoramos e deixa o cara lá com toda... E aí é complicado, né? O pessoal que se trabalha deve ser treinado, capacitado, né? E tudo extremamente registrado. Isso aqui é política de controle, tá, pessoal? Ainda em cima dos procedimentos fundamentais da administração de materiais, sempre vai pedir esses caras para vocês, né? Uma 5W2H aí. O que, né? Que deve ser comprado? Como comprar, né? Quando comprar? Onde comprar? De quem? Por que preço? Em que quantidade? Parece simples, né, pessoal? Mas responder isso da maneira correta não é tão simples. Porque aqui é o que é ótimo. Aqui tudo que for respondido deve haver em cima disso aqui gestão. Nenhuma dessas respostas deve ser extremamente para estar se livrando da situação, tá? O que eu preciso calcular, como eu preciso cotar, quando calcular o ponto de ressuprimento de novo, onde eu preciso entender o fornecedor, né, de quem a mesma situação, o preço também calculado e a quantidade também calculada, né? Então não tem nada aí chutado, nada comprado de qualquer forma, certo? Entendendo que esses materiais se classificam, né? A classificação de materiais é o processo de aglutinação de materiais por características semelhantes, né? Então nós temos, para cada processo, nós temos aí uma aglutinação. Porém, é aí que vem um dos grandes... Aí é que vem um dos grandes problemas, pessoal, certo? Como hoje nós temos uma indústria que trabalha descontinuidade, ou seja, o produto sai de linha, o produto não vai se fabricar mais, e se a gente não entender essa compra da maneira correta,
no tempo certo, na quantidade certa, vocês correm o risco de ter ali um estoque pleno de coisas que não se utilizam mais. Até citei em aulas anteriores aí a questão do pessoal do setor de vestuário, né? É um setor complicado, que trabalha estação do ano, trabalha modas específicas. E então, se não tiver essa ciência do gerenciamento aí, pode arrumar um problemão, né? Mas, dependendo da situação, serve também de processo de seleção para identificar e decidir prioridades, ou seja, aquele ABC que nós fizemos lá, né? Nós precisamos entender quais são as prioridades. O que de fato custa e o que de fato usa. E não adianta a gente trabalhar o que custa alto, porém parar a empresa pelo que usa, né? Nós não tendo o que usamos aí. Então, nós precisamos ter esse critério aí bem trabalhado aí, tá certo? Isso aqui introduz o que é como que isso começou a acontecer, essa classificação, né? A própria indústria hoje foi a determinante para tudo isso. E como era necessidade se padronizar, né? Arrumar produtos semelhantes, então cada produto tinha sua matéria-prima específica, né? Então começou-se a implantar uma preocupação exatamente assim, nós precisamos ter um padrão daquilo que nós produzimos e para isso nós também precisamos ter o quê? Matéria-prima condizente com aquele padrão do que nós vamos produzir. Feito isso, surgiu a necessidade de tudo que for feito trabalhar um processo de classificação para impedir as falhas, né? Para não deixar que a inexistência ou insuficiência de peças em estoque ocorresse, certo? Então, isso deu condição plena para a fábrica ser alimentada, produzir e entregar aí dentro de um conceito padronizado. É claro que existe nisso abrangência, né, pessoal? Deve tratar uma gama de características em vez de reunir apenas materiais para serem classificados. Então, assim, em nenhum momento isso vai permitir que vocês trabalhem focado em apenas uma coisa. Isso sempre vai exigir de vocês aí um olhar global aí para que tudo aconteça dentro do que é um processo, né? E não uma fase. Flexibilidade, né? Permitir a interface aí para que esse gerenciamento aconteça no todo, né? Praticidade, nada complicado, né? Porque existe um critério para se classificar tudo isso aí, né? Quanto à utilização, quanto ao valor econômico e quanto ao valor estratégico. Isso aqui cai naquele ABC que nós fizemos lá. Quanto à utilização, se eu realmente uso, né? O que custa aquilo que nós chamamos de usar e qual que é o valor que agrega tudo isso, né? Ou seja, isso é plenamente a curva ABC acontecendo, certo? Onde esses 3 pontos aí são pontos exatamente relevantes a ser tratado, porque se nós nos entendermos com esses caras aí, nós teremos o que utiliza realmente, nós temos uma pauta no custo, que é o valor econômico, e nós temos um critério para abranger todos esses caras aí, tá certo? Então, fazendo esses 3 aí se entenderem, o seu processo praticamente estará resolvido, porque você está exatamente usando a forma correta de se adquirir, de se ter exatamente aquilo que faz diferença dentro de uma linha de produção. Aí tem-se uma política de material, né, pessoal, que ela tem uma variação de acordo com
cada atividade, cada, né? É claro que mesmo tendo a política, a padronização é o fato, porque, olha, eu preciso o quê? Da aplicação de especificações técnicas e programas de classificação, catalogação de materiais, ou seja, nós precisamos desses caras para que haja o quê? Evitar o dispêndio, evitar paralisação de empresa e eliminar estoques mortos aí, né? Então, a empresa deve utilizar essa política voltada para que esses caras aí sejam bem controlados, sejam bem verificados, né? Porque qualquer situação dessa natureza está te tirando aí da competitividade, está interferindo diretamente na empresa aí, né? Compras, né? Nós falamos um pouco sobre compras. Acabou o mapa, né, pessoal? Não é mais território. Então, nós podemos comprar e vender aí para o mundo inteiro. E se fizer gestão da maneira correta, está aí uma oportunidade de redução de custos e de aumento de margem de faturamento, né? É uma atividade complexa, né, devido ao grande número de fornecedores. De fato, cada produto, cada bem que nós compramos hoje, existem números, né? Ainda mais com a internet hoje, só que tem que se ter critérios para fazer isso, né? Desde o ponto de vista ético, quanto do ponto de vista financeiro. É um processo complexo, mas muito importante, pessoal, certo? Muito mesmo. Está aí um departamento, está aí um setor que, se não bem cuidado, se não na mão do cara que faz gestão, ele quebra a empresa. É um dos setores mais importantes da empresa, porque num cara que faz essa função aí, precisa morar muitas qualidades. É uma situação bem... Porque tudo que vai entrar na empresa, tudo que vai acontecer para a empresa, vai sair dessa situação compras aí. Então, aí está a qualidade, aí está preço, aí está economicidade, aí está prazo de entregas, aí está qualidade do que é fornecido, aí está a conferência correta do que chegou, aí está encaminhamento para armazenamento, aí está uma série de fatores que vão pesar sobre esse cara aí. Transporte, né, pessoal? Isso aqui é uma situação também bastante importante. Isso aqui arrasta um custo alto, se vocês não tomarem cuidado, principalmente produção, né? Armazenagem, né, pessoal? Um dos fatores que pesa muito na armazenagem é o fator importante na redução de custo, né? Porque nessa armazenagem está exatamente a utilização correta do espaço físico, né? A movimentação correta dentro da linha Fabril, a disponibilidade correta, pró-produtividade, o manuseio, né? A circulação. Existe uma série de fatores aí que estão, tecnicamente falando, atribuídos à armazenagem. Mudou-se muito hoje essa política, já comentamos também, né, questão de, em vez de horizontalização, estão trabalhando muito a verticalização, ou seja, em vez de fazermos metro quadrado, nós vamos para o metro cúbico, né, evitando o X sempre em linha. Enfim, existem condicionantes aí para boa prática de armazenagem, né? E para isso a empresa deve ser organizada, né? Padronização, administração, planejamento e controle, ter qualidade, né? Ser
dispor de TI, né, pessoal, não é nem ser informatizado, que isso aqui tá brega, tá pobre, né? Tem muita coisa além disso aqui hoje. Aí os recursos, né? A título de observação, 16% dos programas de produção não são executados por falta de ferramentas. 30% a 60% do estoque de ferramentas está espalhado pelo chão da fábrica, perdido, deteriorando-se. Então, olha só o descaso, né? Olha o tamanho da conta que a empresa paga, né? E não tem a condizência aí com a utilização, né? O senso de utilização. Ociosidade de mão de obra aí, né? Falta de gestão. O cara vai procurar ferramenta e o cara de cima já falou que 30% a 60% está jogado, aí 20% sai procurando, né? E ainda mais um número alarmante, né? De 40% a 80% do tempo do encarregado é perdido procurando, pedindo materiais e ferramentas. Então, se nós fôssemos fazer um índice de confiabilidade aqui, nós vamos fazer no segundo bimestre, tá, pessoal? O TTD, né? Tempo total disponível. O TNO, que é o tempo não operacional. Aí tem a parada programada, não programada, né? Se nós fôssemos fazer essa situação em cima desses números aqui, daria para dizer para vocês que essa empresa aqui estaria extremamente encrencada. Porque nenhum índice, né, que envolve os recursos dela, que é assim, eu tenho um método como utilizando os recursos. A hora de chegarmos nos recursos, olha a situação que nós encontramos. Bastante desgastante, né? Para quem está pregando organização, para quem está pregando planejamento, para quem está pregando o controle, né? Então, números dessa forma aqui mostra exatamente tudo aquilo que a empresa não pode fazer. Aí vem a questão dos recursos, né, pessoal? A administração de recursos agora, tudo que gera ou tem capacidade de gerar riqueza, né? Isso no sentido econômico do termo. Preocupação de todos ligada à atividade produtiva, a empresa precisa, tem à sua disposição 5 tipos de recursos, né? Os materiais, os patrimoniais, o capital, os recursos humanos e os recursos tecnológicos. Sem esses 5 caras aí, esquece. Entendendo que quando nós falamos lá atrás da redução de custos, ele paira sobre esses 5 caras aí. E cada um desses consegue contribuir para a empresa trabalhar a um custo menor. Porém, cada um desses aí também são responsáveis pela qualidade do processo. E cada um desses impactam diretamente no produto acabado. Então, não tem como falarmos de redução de custos, né? Sem contar com esses caras aí, tá certo? Isso, no contexto, são os chamados recursos aí, pessoal. Obrigado. Boa noite, Gabriel. Então, é necessário, pessoal, tá? Sempre tá alinhando esses caras no conceito de redução de custos e no conceito de implementação de qualidade no processo, tá?
Então, quando nós falamos de recursos, nós precisamos sempre inovar. Ó, materiais dá para inovar, patrimoniais dá para melhorar, capital são aportes que dão para investir mais, recurso humano é treinável, é capacitável, tecnologia extremamente importante, é um dos métodos, né, que nós fazemos esses recursos demais terem uma amplitude maior quando nós usamos esse cara aqui. Aí o Madison coloca aqui materiais, suprimento, peças, montagem, bem necessário para produzir um produto. É o que ele chama de materiais. Aí o Messias fala para vocês que é todas as coisas contabilizáveis que entram na qualidade de elementos, né, constitutivo e constituinte na linha de produção. De fato, não está errado, né? Está certinho. Aí a administração de recursos materiais e patrimoniais, agora que entra exatamente o conceito, né? Depois que nós nos entendemos com aqueles dois caras, que são os recursos, né, pessoal? E os materiais. Então, agora começa exatamente uma sequência de operação, né? Onde, na junção, ela identifica fornecedor, ela faz o bate-bola com compras, trabalha o processo de conservação, manutenção, ou mesmo alienação, né? Aí os recursos materiais e patrimoniais são geridos separadamente, né? Por causa da sua complexidade. Por exemplo, administrar os materiais de limpeza não poderia exigir a mesma complexidade de administrar a máquina da produção. Então, nós precisamos, assim, ter critério de priorização, né? Mas entender que, como ele coloca, os recursos materiais e patrimoniais são geridos separadamente, mas ele não diz que não são geridos, tá certo? Ele classifica pelo grau de complexidade, ele cita que o produto de limpeza é mais simples do que mexer com a máquina, mas se você não tomar cuidado, o produto de limpeza quebra a empresa. Então, esse é o centavo que você não está vendo. Está enxergando lá o dinheiro grande, né, que é a máquina, e está esquecendo do produto de limpeza, que é o centavo. Então, se vocês não trabalharem esse critério de ordenação de valores, porém o controle intenso, independente de centavo ou de valor inteiro, pode ter certeza que isso aí quebra a empresa, tá certo? É o que o Patinhas fala, perca R$10, mas não perca 10 centavos. Porque se você perder R$10, você vai sentir falta na hora. Mas se você perde 10 centavos, você nunca sente falta e esse centavo vai te tirando do jogo, né? A mesma condição, ela é para esse sistema, pessoal, tá certo? Tenha muito cuidado aí com a prioridade, mas não o descaso. Tem a prioridade? Tem, mas a necessidade de controle sobre o centavo, ela é abrangente, tá certo? Ainda na questão de material, né? É uma designação genérica, né? Que já fala aí, ó, dos móveis, veículos, equipamentos, tudo, né? Aí tem o material permanente, né, pessoal? É aquilo que tem duração superior a 2 anos, né? Mas tudo isso aí, mesmo permanente, ele não se exime da transformabilidade, certo? Então, também apenas classifica para dizer que tem bens perecíveis e não perecíveis. E existem materiais que duram mais e outros que duram menos aí. Aí ele é bem claro com os materiais permanentes, né? Ele coloca como regular, depois ele coloca como ocioso,
Agora, tomar cuidado, que é exatamente a forma de comprar que define esses caras aí, tá? A regularidade é aquele que nós temos um uso sempre, né? Ocioso não usa, mas está sempre caindo ali no inventário como produto descontinuado. Recuperável quando você vê que o custo dá para recuperá-lo. Antieconômico quando vocês percebem que vai ficar complicado, né? Ele já está obsoleto. Então, do ponto de vista de depreciação, já não compensa. E o próprio é irrecuperável, né? Que é onde ele vai custar acima de 50% aí nesse exemplo, né? Do seu valor venal aí, tá certo? Ou seja, um veículo, vou pegar a FIP dele lá, é 100 mil reais, vai gastar 60 para arrumar, é inviável, não dá, né? Vou pegar um imóvel, custa lá 500 mil, a depreciação do imóvel é 20 anos. Eu tenho o mesmo cálculo? Não, aí eu uso uma outra situação, porque eu tenho que saber quanto vai custar esse imóvel daqui 20 anos, né? Aí tem-se o início das operações, né, pessoal? Como nós já falamos, a gente vem evoluindo lá de trás, primeiramente fornecimento, depois compra, depois movimentação, né? Depois o recebimento, daí o que movimenta-se internamente, o que se processa, né, dentro da área produtiva, depois a busca disso aí até o consumidor final, depois o transporte até chegar no cliente, né? E o cliente em si, que é o nosso ponto final aí de onde vai ser mensurado tudo aquilo que foi feito dentro do processo, inclusive aí com feedback, né, de bom, ruim, péssimo, enfim, atende, não atende, né? Aí esse ciclo de administração de materiais é onde envolve todos esses caras aí, né? A gente tem um sinal de demanda, identifica o fornecedor, né? Compra o material, transporta, recebe, movimenta dentro da empresa para produzir. Depois de produzido, armazena, né? Depois faz a expedição, que é tira a nota fiscal lá e fatura, né? Depois transporta isso e chega até o cliente. Então, um conjunto de flechinhas voando, né, pessoal? Dizendo para vocês aí qual é o ciclo que a administração de materiais tem que percorrer aí para fazer a coisa acontecer. É a mesma situação aqui no fluxograma, né? E aí ele fala de novo do ciclo de administração de recursos, né? Também tem lá o início da operação, identificação do fornecedor, compra do bem, recebimento do bem, registro do patrimônio, né? Porque você comprou recursos, provavelmente foi o quê? Máquinas, automóveis, às vezes prédio, casa, enfim, é um patrimônio, você precisa registrá-lo. E aí vem a fase seguinte, que é o quê? Conservar, manter, alienar, né? Se for utilizar, comprou para utilizar em alguma linha, você vai ceder aquele equipamento para aquela linha. Tomem bastante cuidado, pessoal, tá? Não é o caso de vocês no setor de contabilidade aí. Aqui tem situação, por exemplo, se eu tenho uma máquina comprada como pessoa física e essa máquina está sendo usada em PJ, eu preciso contabilmente registrar isso e entender que esse PJ aqui deve um aluguel para esse pessoa física aqui. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente paga impostos mais altos e tal, e tal, e tal, sendo que tem essas situações dentro da empresa. Por exemplo, você tem um imóvel, você aluga para a empresa. Esse aluguel deve ser deduzido, deve ser contabilizado e abatido os impostos. A mesma coisa de um veículo, um arrendamento do pessoa física para pessoa jurídica.
porque senão você se mata de pagar impostos, vai só subindo a conta. E tudo isso que você ceder, alugar para PJ, isso tem que ser feita a conta, contabilizado e deduzido aí dentro de cada situação, se for lucro real, por exemplo, né? Porque você está usufruindo de um bem de pessoa física que você teria que pagar um aluguel. Então, não dá para dizer que seu lucro líquido é 50, porque tem esse aluguel aqui de 1.000 que você está usando da pessoa física para pessoa jurídica. Então, meu lucro não é 50, é 49, e isso vai incidir sobre os impostos. Então, essa conta aqui precisa ser bem trabalhada, tá? Ainda na questão de fatores, né, pessoal? Tudo isso é recurso, é tecnologia, é redução de custos, né? Aí o patrimônio agora, né? Aí cai naquilo que eu falei para vocês, tomem cuidado aí. Normalmente tem empresas, né? O pessoal às vezes deixa passar batido, né? E perde a oportunidade de ajustar a contabilidade da maneira correta e fazer o procedimento como ele é, né? Porque tudo custa, pessoal, certo? E como o grande papel de tudo isso aqui é não abrir mão da qualidade e reduzir custos, então esse ambiente de materiais e patrimoniais aí também faz dá para vocês a oportunidade de fazer as coisas da maneira correta, certo? Porque tem coisas que são de direitos de vocês e tem coisas que são obrigações de vocês. Então, esses casos que eu citei são casos de direitos, como haverão as obrigações, que é, no caso, pagar impostos. Mas tudo isso aqui é avaliado, tudo isso aqui é trabalhado Professor, a ligação para vai ser feito cair da maneira correta. em 2 minutos, tá? Enquanto? 2 minutos. Então, tá caindo, eu abro outro aqui para fazer a chamada, tá? Beleza. Aí os recursos tecnológicos, né, pessoal? É o corpo, né, de conhecimento pela qual a empresa conta para produzir isso aqui é fantástico. Agora vem a pergunta. Eles fazem tudo isso aqui com esse cara aqui. Mas a empresa está preparada para isso aqui? É comum não sabermos fritar um ovo e querermos fazer lasanha, né? Então vamos aprender a fritar ovo primeiro, né? Porque senão nós não nos entendemos com os ovos. Oi. Desculpa cortar a explicação. Eu tô saindo do serviço agora, tô indo embora. Se acaso eu não tiver na aula, na hora que estiver fazendo chamada, tem como pôr presença para mim? Seu nome é? Marco Alan Rocha. O Marco. Não, tranquilo, Marco. Tá tranquilo, pode ficar sossegado. Então, beleza. Tá? Mas assim que eu chegar, eu já vou entrar de novo. Mas se acaso não der tempo, se puder pôr chamada. Beleza? Não, tranquilo. Opa, Beleza. tranquilão. Boa noite. Boa noite. Ó. Então, pessoal, é necessário que a empresa, para uso de tecnologia, ela esteja exatamente à altura da tecnologia que ela quer consumir, tá certo? Não adianta a gente não
Então, pessoal, nós estávamos aqui nos recursos, né, tecnológicos, é o que eu disse para vocês. Então, precisa estar bem alinhado, tá, todo o conceito empresa, né, estar à altura de tecnologia, porque é o que faz o transporte correto das informações, é o que abre o espaço para precisão dentro da linha da empresa, é o que dá velocidade de expedição no processo e é o que dá feedback do mercado para a empresa, certo? Só que em cada etapa dessas, vocês precisam de pessoas qualificadas, pessoas que têm exatamente o perfil e a aptidão para aquilo que está fazendo, porque são ferramentas que integrada hoje, né, com internet, extranet, cybernet, enfim, vai para o mundo afora aí. Então, cada passo desse, praticamente o cliente está acompanhando online hoje. Então, se nós pensamos que temos uma empresa escondida, onde aquele ditado que vocês sempre ouviram falar, roupa suja se lava em casa, não, hoje não tem mais jeito. Hoje, tudo que é feito, o mercado está sabendo, tudo que se faz explode para o mercado, está tudo aí exposto. Então, por isso, a prática tecnológica dentro das empresas hoje deve ser proativa, certo? Elas devem contribuir para o bom andamento do processo. Então, tomar muito cuidado aí. Vai desde um currículo de vocês, o que vocês colocam, as informações que vocês prestam. Já vi casos da pessoa colocar que está doente, daqui a pouco está no Facebook, né? Alguém vê e já... Enfim, então, existem muitos canais hoje que nós chamamos de tecnologia e então é melhor apostar na tecnologia proativa, aquela que a empresa realmente usa, aquela que a empresa realmente precisa para desenvolver o processo. Então, são situações aí complicadas que, se não soubermos usar tecnologia hoje, nós estamos aí expostos, né, e cada situação dessa pode gerar um problema, uma complicação para a empresa, certo? Então, um negócio essencial, né, o core business, organização que compreende a linha de organização, que é o Lean Organization, certo? Isso é fundamental. E utilizar as experiências como feedback, né, para a aquisição dos novos conhecimentos, ou seja, tudo que o mercado traz para vocês é fundamental. Eu tenho que entender isso aqui não como críticas, e sim como sugestão. Aí tem o Edward Deming, né, que nós já conversamos sobre o nosso amigo PDCA. Isso aqui é um ciclo interessante, mas é cíclico. Eu preciso rodar isso. Eu planejo, né, o planner, o do, que é o fazer. Daí o control, se existe, eu controlo certinho. O action, que é a ação para agir, né, pessoal? Fazendo esses caras todos, nós temos um objetivo atingido. Só que assim, eu não posso implantar nada se essa fase não atende, eu volto. Vou ter que replanejar. Se eu consigo passar, eu vou para o controle, senão eu volto, vou ter que refazer. Cheguei no controle e não funciona, eu tenho que voltar para o fazer. Passei o controle, vou para o action, que é a ação. Não consigo agir, eu volto para verificar, fazer a planilha de verificação de controle. Então, sempre assim, quando eu não consigo passar nessa etapa, eu não posso ir para essa, eu volto para essa aqui, certo? E isso vai dando consistência, vai dando condições aí de vocês fazerem a coisa acontecer como ela tem que ser, tá? Essa ferramenta ela foi bastante usada no sistema Toyota de produção. E o Deming, o Juran, o Ishikawa, esses caras todos aí contribuíram muito para a gestão por excelência que a Toyota sempre buscou. E ela conseguiu, de fato,
hoje é ainda uma das maiores montadoras do mundo, né? E em cima dessas ferramentas de qualidade total aí. Com relação ao que foi explanado, a teoria aí, pessoal, alguma dúvida? Alguém tem alguma? Amanhã a gente dá uma olhada nos exercícios aí. Ninguém tem dúvida? Ô, povo inteligente, aí sim, hein? Tranquilos? Bruna, Beatriz, Elvira, Gabriel, Nayara, Raíra, Ellen, tudo bem? Nenhum problema, nenhuma dúvida? Por enquanto, tranquilo, professor. O difícil vai ser na área da prova, só. Ah, não, mas lá é fácil. Ixi, eu falo, se não passar na minha prova, não passa nem no exame do pezinho. É muito fácil. Aham, a gente sabe, professor. Sabe nada, sabe que é fácil, né? Pergunta para Elvira, fala para ela perguntar para a irmã dela lá, para... Eu esqueci o nome da irmã A Viviane? da Viviane. A Viviane fazia até academia assistindo minha aula, assim, ó, e tudo uma boa. Professor, esqueci da aula, assim, ó, com a cara assim, ó. Ei, Viviane. Mais tranquilo, tá, pessoal? Podem ficarem sossegados aí. Eu avalio muito a participação de vocês, tá? A presença de vocês. Dá tudo certo. Andriele está? Andriele não veio, né?